Projeto de extensão, curso de licenciatura em História, estágio supervisionado, pesquisa e observação, ensino médio. Meios de transporte e como eles revolucionaram a história. Apresentar os meios de transporte e como eles transformaram o mundo com sua evolução. À medida que os meios de transporte evoluem, ajudam a moldar o mundo e essa evolução é constante, acompanhando a evolução da humanidade. A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados nos transportes de pessoas e de carga. Com a invenção da roda, surgiram as carroças puxadas por animais como cavalos e bois. Depois, com a invenção da máquina a vapor, dos motores elétricos e dos motores movidos a partir da queima de combustíveis, o transporte terrestre passou a ser realizado por trens, automóveis, ônibus e caminhões, entre outros veículos. A cada dia, os meios de transporte se modernizam mais, ganhando mais velocidade, eficiência e conforto. Os meios de transporte foram essenciais para o desenvolvimento de sociedades porque melhoraram o deslocamento de pessoas e cargas. A roda é talvez uma das principais invenções na trajetória do desenvolvimento tecnológico do ser humano. Com ela, os povos primitivos tornaram o transporte mais rápido e fácil, além de contribuir para transformar as primeiras aglomerações humanas em cidades maiores. A prova mais antiga de seu uso data de cerca de 3.500 anos antes de Cristo e vem de um esboço em uma placa de argila encontrada na região da antiga Suméria, Mesopotâmia, atual Iraque, mas é certo que a sua utilização venha de períodos muito mais remotos. As rodas mais antigas encontradas em explorações arqueológicas são de cerca de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo e estavam em túmulos na mesma Mesopotâmia. Eram compostas de 3 tábuas presas por um suporte em forma de cruz, e a tábua central possuía um furo natural no nó da madeira. A madeira em volta do nó costuma ser bastante resistente, por isso acredita-se que esta girava em torno de um eixo fixo, apesar do restante do veículo ao qual estas rodas pertencessem não tenha sido conservado bastante para identificar se era assim mesmo que o conjunto funcionava. O primeiro aperfeiçoamento em relação aos modelos originais foi provavelmente a colocação de um aro na madeira, o que permitia um desgaste uniforme da roda em toda a sua superfície. Tal aro podia ser uma peça única, feita de madeira curvada, com auxílio de vapor, ou então de vários segmentos emendados. 500 anos mais tarde surgiriam os primeiros aros de metal. A roda com raio surge na Mesopotâmia ou na parte turca e é utilizada em carroças de guerra em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Os egípcios dominaram a tecnologia com a construção de rodas de 4 raios, bastante leves. A partir daí, seu desenho permaneceria quase inalterado durante muito tempo, sendo que as únicas inovações então ligadas ao uso de diversos da roda, como o emprego em moinhos de água e sarilhos, que são mecanismos de lançamento ou de arrasto. Até o século XVI, a inovação mais relevante foi a criação da roda de disco abaluado, com os raios dispostos em forma de cone achatado. Por volta de 1870, surgem as rodas de raio de arame, destinadas às bicicletas, e uma década depois é desenvolvido o aro pneumático, apesar da patente 40 anos antes. Apesar de ser patenteado 40 anos antes. Apesar de invento básico e elementar, a roda ainda encontra importância fundamental em meio à nossa sociedade, em especial nos modernos automóveis. Os primeiros modelos traziam rodas de aros de madeira, como os de carroça. Logo, são adotadas rodas com raios de arame e as chamadas rodas de artilharia, fabricadas em uma única peça de ferro fundido. Na década de 1930 surgem as rodas de aço estampado, mais leves, resistentes e baratas. Atualmente, o tipo mais popular entre o consumidor são as rodas de liga leve.
A roda é uma invenção e tanto. Até hoje ninguém ousou mudar as bases de seu design. Ela está assim acima ou entre um montão de outras invenções, inclusive nas usinas que geram energia elétrica para seus computadores. A utilidade dela e dinamismo é inquestionável. Ela reúne duas coisas que é belo de ver em qualquer invenção: simplicidade e utilidade. A simplicidade a torna fácil de ser reutilizada e integrada. A utilidade é a prova que foi feita realmente visando resolver problemas reais. Partiu de necessidades genuínas e provavelmente foi pensado por quem de fato precisava dela. Está aqui um organograma mostrando a evolução dos meios de transporte. O transporte marítimo, a chave para compreender a história do transporte internacional. O transporte marítimo tem sido utilizado pelos homens desde a antiguidade. O transporte internacional não é compreendido sem os navios. Inicialmente eram fabricados em madeira, mais tarde com materiais mais avançados, à medida que iam sendo descobertos. Outros fatores também contribuíram para melhorar o transporte marítimo de mercadorias. Além disso, atualmente, as empresas de logística e as agências de transporte continuam a apostar nesse tipo de transporte para levar as mercadorias para outros continentes. Os primeiros homens na Terra construíram jangadas para se locomoverem e transportar a caça e a colheita através de rios e lagos. Primeiramente, moviam-se pela sua própria força, que os fazia avançar com seus pés e mãos. Posteriormente, foram aperfeiçoando a técnica com as velas e aproveitando a força do vento e dos remos. 1200 anos antes de Cristo, os fenícios foram os primeiros a construir grandes embarcações, o que lhes permitiu aventurarem-se mais além dos seus limites marítimos. Pouco se sabe a respeito de até onde os vikings chegaram, mas podemos pensar que poderiam ter pisado o continente americano vários séculos antes da chegada de Colombo. Os romanos e os godos também apostaram na via marítima para o transporte de mercadorias e tropas. Os espanhóis chegaram à América por barco, assim como os ingleses, que fizeram crescer o seu império. Os portugueses, através de sua grande força naval, converteram-se numa potência comercial a nível mundial. Todavia, se existe um marco a assinalar no transporte mundial por via marítima, o mesmo foi a incorporação dos motores a vapor nos navios. Deixaram de ficar dependentes da força do homem e podiam ser construídas embarcações de maior dimensão e com mais espaço de armazenamento. As grandes navegações, também conhecidas como a expansão marítima, foram um processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico que se iniciou no século XV e estendeu-se até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez à Terra, até então desconhecida por eles, como o continente americano, local ao qual chegaram em 1492. Em resumo, foram os processos de exploração do Oceano Atlântico, realizado pioneiramente por Portugal, do século XV, e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI, levaram a uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultaram, por fim, na chegada europeia ao continente americano em 1500. Por meio das grandes navegações, iniciou-se a colonização das Américas e consolidou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quando o assunto são as grandes navegações, o pioneirismo português se destaca. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha e França, lançaram-se à navegação e exploração do Oceano Atlântico. O pioneirismo português foi resultado de uma série de condições que permitiam a esse pequeno país da Península Ibérica lançar-se nessa empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que tornaram possível seu papel pioneiro. O resultado disso foi a descoberta de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além da abertura de novas rotas e surgimento de novas possibilidades de comércio. Alguns fatores explicam esse pioneirismo de Portugal. Era uma monarquia consolidada, tinha um território unificado, investimento no desenvolvimento do conhecimento náutico, interesse da sociedade na expansão do comércio, investimento estrangeiro no comércio e a posição geográfica de Portugal. No século XV, Portugal era uma nação politicamente estável. Essa estabilidade foi garantida
pela Revolução de Aves, realizada entre 1383 e 1385. Com isso, Portugal teve melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica. Em comparação às nações vizinhas, Espanha, França, Inglaterra, ainda procuravam estabilidade política nesse mesmo período. Outro fator era a questão do território, uma vez que o território português já havia sido consolidado desde o século XIII, quando a região de Algarve foi reconquistada dos mouros, os muçulmanos que invadiram a Península Ibérica no século VIII. Os vizinhos espanhóis, por exemplo, só garantiram certa unificação territorial no final do século XV. A soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse as condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações, processo que resultou em grandes descobertas. Com a história das caravelas portuguesas, podemos observar o impacto desta inovação que transformou Portugal na principal potência marítima e econômica do século XVI. Quando os portugueses iniciaram as viagens dos descobrimentos marítimos nos inícios do século XV, a Europa tinha um conhecimento muito limitado do Oceano Atlântico. Em 1421, Dom Henrique começou a enviar seus navios para o sul, com o objetivo de ultrapassar o Cabo Borrador, que era então, para muitos, o fim do mundo conhecido. Era preciso um novo tipo de navio para ultrapassar essas dificuldades. Foi assim que surgiu a caravela. Era uma embarcação com cerca de 50 tonéis e 2 mastros, cada um com uma grande vela latina, isto é, uma vela em formato triangular, um pavimento corrido de polpa à proa e um pequeno castelo à polpa, na verdade apenas um sobrado mais alto. Com estas velas podia navegar, ou seja, prosseguir na rota em zigue-zague, contra a direção do vento. Por outro lado, sendo uma embarcação relativamente pequena, podia seguir junto às costas, entrar nos emborcadouros dos rios e subir pelo seu curso, explorando um pouco do interior do continente. Ao mesmo tempo, porém, a caravela era maior que os navios que os portugueses tinham até então, nas primeiras viagens, e isso queria dizer que podia levar mais mantimentos e água potável para os tripulantes, e assim as viagens podiam ser cada vez mais longas. A primeira embarcação a vapor conhecida como de êxito comercial foi o barco a vapor do americano Robert Fulton, o Clermont. O barco de Fulton era próprio para as águas fluviais e fez sua primeira viagem em 1807. Era propelido por rodas laterais acionadas por um motor a vapor do tipo Boulton e Watt. Transportava passageiros ao longo do rio Hudson, entre a cidade de Nova York e a capital do estado de Nova York, Albany, chegando a percorrer os 240 quilômetros de distância entre as cidades em 32 horas, no percurso rio acima. O percurso de volta foi realizado em apenas 8 horas. Após o barco de Fulton, muitas linhas fluviais passaram a ser exploradas por vapores. A roda de paz se tornou o padrão. Haviam 2 tipos de concorrentes, os de 2 rodas laterais, montadas uma de cada lado, a meia nau, e o de roda traseira, uma única roda posicionada na popa. Esse segundo tipo passou a ser predominante após algum tempo, principalmente por não aumentar a largura da embarcação, algo importante para a navegação em canais e rios estreitos. O balão de ar quente é o mais velho veículo aéreo da história da humanidade. O primeiro voo controlado por um balão de ar quente levantou o voo em 1783 em Paris, num balão criado pelos irmãos Montgolfier. O balão foi desenvolvido pouco mais de 100 anos antes do avião, satisfazendo em parte o desejo ancestral do ser humano de conquistar os céus. O domínio da tecnologia, por mais simples que o aparelho possa parecer hoje em dia, não foi fácil e dependeu de conhecimentos científicos elementares para se concretizar. Em Annonay, em junho de 1783, Montgolfier e seu irmão Etienne realizaram uma demonstração pública de seu balão propulsionado por ar quente.
De grande repercussão, o evento causou sensação mesmo entre os cientistas da Academia de Paris, encorajando um de seus membros, o professor Jacques Chausse, a produzir seu próprio aparelho, mas, desta vez, propulsionado por hidrogênio, gás que o professor equivocadamente pensou ser o propulsor do balão dos Montgolfiers. Com a Revolução Industrial, século XVIII, a tecnologia aumentou a quantidade e eficiência dos meios de transporte. A ferrovia é, de todos os meios de transporte, o mais associado à Revolução Industrial. As grandes transformações econômicas ocorridas na Inglaterra entre 1760 e 1840 modificaram completamente os modos de produção da época e dinamizaram as relações de tempo e espaço conhecidas até então. E a história da ferrovia não para por aí. Enquanto houver indústria, comércio, mercadorias e passageiros a serem transportados, teremos uma nova história para criar. Foi das minas de carvão inglesas que saiu o meio de transporte que conquistaria toda a Grã-Bretanha e o mundo nos séculos seguintes. As primeiras redes ferroviárias eram pequenas e simples, feitas com trilhos rústicos de madeira. Possuíam como material apenas vagonetes que eram rebocados por tração animal ou humana por meio de cabos e polias, serviam unicamente para o transporte de carvão nas minas. Antes do surgimento da máquina a vapor, tais redes eram pequenas e limitadas ao uso das minas. Em 1814, no auge da Revolução Industrial, a Inglaterra reconhecia a primeira locomotiva a vapor, projetada pelo engenheiro George Stephenson. A primeira máquina a vapor do mundo era destinada ao transporte de carvão dentro das minas inglesas. Era nomeada Blucher e conseguia transportar até 30 toneladas de carga sobre os trilhos de ferro nos túneis nas minas de Wylam. Rapidamente, a invenção de Stephenson conquistou a Inglaterra, a Europa e posteriormente o mundo todo, e até hoje continua como um modal de transporte terrestre de menor custo por quilômetro rodado, especialmente para cargas. O primeiro meio de transporte a fazer uso de um motor a gasolina para se locomover foi um automóvel que continha somente 3 rodas e foi criado no ano de 1885 por um alemão de nome Karl Benz. Com o passar do tempo, foram sendo idealizados outros exemplos, muitos deles com o que era chamado na época de motor de 2 tempos, idealizado em 1884 por Gottlieb Daimler. A partir de então, teve início a corrida pela produção e a venda de automóveis, iniciada por uma empresa francesa conhecida pelo nome de Pagnard et Levason. No ano de 1892, Henry Ford fabricou seu primeiro carro, o Ford, nos Estados Unidos. O primeiro carro inglês a ser produzido foi o Lancaster, seguido pelo Suburban, Swift, Humber, Riley, Singer, Lagonda, entre outros. Em 1904, foi fabricado o primeiro Rolls-Royce, contendo um aparelho composto por vários canos em forma de arco e ventilador, destinado a impedir que a água em circulação alcançasse temperatura prejudicial, o que é conhecido até hoje como radiador, e que não sofreria nenhuma mudança. Os países europeus continuaram a diversificar sua frota. Na França surgiu De Dion Bouton, Berlier, Raab. Na Itália veio a Fiat e Alfa Romeo. A Suíça e a Espanha, para diversificar, resolveram criar uma série mais possante e esplendorosa, o Hispano-Suiza. A primeira coisa de 4 rodas a se movimentar com um motor dotado de um carburador para queimar combustível líquido foi construída em 1870 por Siegfried Marcus, um engenheiro alemão que se mudou a Viena em 1852. 16 anos depois, em 86, como a gente já disse, o alemão Karl Benz patenteou seu triciclo e seu conterrâneo Gottlieb Daimler, poucos meses depois, já rodava com um carro de 4 rodas, ambos com um motor monocilíndrico de funcionamento semelhante ao de Marcus. Por que as invenções de Marcus na Áustria caíram no esquecimento? Primeiro, por ser judeu. Em 1840, o regime nazista mandou as enciclopédias alemãs apagarem o nome de Marcus como inventor do automóvel e substituí-lo pelos engenheiros alemães Benz e Daimler.
Durante a Primeira Guerra Mundial, os transportes desempenharam um papel estratégico fundamental no esforço de guerra, para além de sua tradicional função econômica e social. Intimamente associada às redes nacionais e internacionais de comunicação e comércio, os transportes marítimos e terrestres, associados a um transporte aéreo emergente, funcionariam como um instrumento privilegiado na mobilização e transporte de soldados, nos transportes de material militar e no abastecimento dos contingentes militares e das populações nas zonas de conflitos. A engenhosidade da Segunda Guerra Mundial não ficou restrita aos alemães. Em 1939, ingleses e franceses possuíam certos tipos de veículos tão bons quanto, mas sua evolução foi mais lenta. E para piorar, seu uso foi prejudicado pelas táticas obsoletas frente à Blitzkrieg. Com o tempo, ingleses e principalmente americanos aprenderam as duras lições da guerra e criaram tanques blindados e utilitários tão eficientes quanto os inimigos. Os soviéticos, por outro lado, desde o início assustaram o mundo com a qualidade de suas máquinas. Quando a produção em massa superou os recursos ilimitados dos nazistas, o destino do conflito tornou-se uma questão de tempo. O primeiro voo que foi registrado publicamente foi realizado por Alberto Santos Dumont, em Paris, com seu 14 bis. Santos Dumont tinha por costume realizar e demonstrar todos os seus experimentos publicamente, o que garantia um bom número de testemunhas. Ao contrário de Santos Dumont, os irmãos Wright mantinham seus voos sigilosos, sem a presença de muitas testemunhas. Eles queriam guardar todas as informações em sigilo para que pudessem patentear a sua invenção. Em alguns países, os irmãos Wright são considerados os primeiros a conseguirem voar em uma máquina mais pesada que o ar. No Brasil, Santos Dumont ganhou a fama de pai da aviação. Em alguns países, o seu nome não costuma ser mencionado. Os irmãos Wright, na década de 1890, estudaram o que foi possível sobre a aviação. Em 1899, os irmãos começaram a construir planadores. Em 1902, porém, os irmãos Wright quiseram confeccionar um avião mais pesado que o ar. Daí surgiu o Flyer. Em 17 de dezembro de 1903, em uma praia da Carolina do Norte, os irmãos Wright, Orville Wright e Wilbur Wright, realizaram o que seria o primeiro voo de um aparelho voador controlado e mais pesado que o ar. Com o passar dos anos, os irmãos aperfeiçoaram ainda mais o seu projeto. Em 1910, realizaram o primeiro voo comercial do mundo. Após os primeiros aviões terem sido demonstrados, muitos outros surgiram ao longo dos anos. Porém, foi a Primeira Guerra Mundial que os aviões começaram a serem usados em larga escala. A Itália foi o primeiro país a usar aviões com finalidade militar. Durante tal período, a tecnologia empregada nos aviões teve avanços significativos. Inicialmente, os aviões carregavam apenas o piloto e após mais um no lugar incluso. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia avançou ainda mais, e os aviões começaram a ser usados em maior proporção e também com capacidade de transportar mais pessoas. Com o fim da Segunda Guerra, a aviação comercial começou a se desenvolver e, a partir de então, cresceu. Em 1952 foi introduzido o primeiro motor a jato nos aviões, o que impulsionou o transporte comercial. A evolução do avião foi bastante grande, dos pequenos aviões com apenas lugar para o piloto, a aviões de grande porte que podem transportar um número grande de passageiros. Certamente, com o passar do tempo, teremos aviões ainda mais equipados, tecnologicamente cada vez mais seguros. Musk, engenheiro responsável pela criação das empresas como a SpaceX, a primeira empresa comercial que oferece viagens ao espaço, e a Tesla Motors, que trabalha na construção de carros elétricos, foi responsável também pela idealização do Hyperloop, um meio de transporte rápido com cápsulas que flutuariam por meio de tubos. A Tesla Motors é uma empresa criada em 2003 por um grupo de engenheiros do Vale do Silício, com a missão de trazer ao mundo um transporte sustentável. Ela realiza a produção de carros elétricos, tais como o Tesla Roadster. O Hyperloop faz parte de um projeto futurístico do empresário que inicialmente iria interligar Los Angeles a São Francisco, sendo 615 quilômetros em 35 minutos ou menos.
Se trata de um sistema de transporte de passageiros que funciona por meio de cápsulas que flutuarão por túneis. Esses tubos ficariam em uma via acima do solo em postes de sustentação, e cada cápsula seria capaz de comportar 28 passageiros. Até a década de 1950, a economia brasileira se fundava na exportação de produtos primários, e com isso o sistema de transporte limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário. Com a aceleração do processo industrial, na segunda metade do século XX, a política para o setor concentrou os recursos no setor rodoviário, com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e extração mineral. Com o resultado, o setor rodoviário, o mais caro depois do aéreo, movimentava no final do século mais de 60% da carga. No Brasil colônia, a má situação econômica de Portugal, aliada ao desinteresse na aplicação de recursos para o desenvolvimento de uma colônia que não aparentava proporcionar o retorno financeiro imaginado, acarretou um sistema muito precário de vias terrestres. Os caminhos abertos no Brasil em 1822 estavam relacionados às necessidades dos engenheiros, às atividades de apreensão de indígenas, à criação de comércio de gado e à procura de metais e pedras preciosas. As ligações entre as capitanias se faziam por mar, em longas e perigosas viagens, com a utilização de uma gama variada de embarcações. Muito por conta desse fator, as capitanias se desenvolveram em torno dos portos marítimos. Apesar disso, nem mesmo essa única solução de transporte recebia grandes investimentos da coroa portuguesa para sua expansão. Portugal só direcionava recursos para obras de fortificação contra invasores. No último período da colônia, no início do século XIX, com a vinda da família real, o Brasil conhece uma maior preocupação governamental ante os problemas das vias de comunicação. Em janeiro de 1808, Dom João firmou a Carta Régia, abrindo os portos do país ao comércio das nações que mantinham laços pacíficos com Portugal. Além disso, Dom João determinou providências para facilitar a navegação do Madeira-Mamoré, Guaporé e do Amazonas, assim como do Arinos e do Tapajós. Mandou abrir estradas e estabeleceu correios entre as diversas capitanias e a corte, sendo regularizada a comunicação interna entre São Paulo, Vila Rica, São João del Rei, Sabará, Vila do Príncipe e Vila Boa de Goiás. Entretanto, essas providências não trouxeram modificações profundas no quadro geral da colônia. O segundo reinado é considerado um período de notáveis transformações e progresso econômico, principalmente nos anos posteriores a 1850. Registra-se principalmente os avanços da agricultura, particularmente o da produção cafeeira, que motivou as realizações de vulto no setor de infraestrutura de transportes. Por conta dessa expansão econômica, houve um notável impulso da navegação de longo curso, de cabotagem e fluvial, além da implantação das primeiras estradas de ferro, planejadas entre 1835. Já as estradas de rodagem mantiveram expansão modesta no período, ainda sem o surgimento do automóvel. É nesse período que surge a figura do Barão, e depois Visconde de Mauá, o visionário Irineu Evangelista de Souza. Irineu Evangelista de Souza, conhecido por seu título de Barão de Mauá, foi um importante banqueiro, industrial e político brasileiro. Foi o pioneiro da industrialização no Brasil do século XIX, sendo responsável pela construção de grandes empreendimentos. Inaugurou a Estrada de Ferro Dom Pedro II em 1858, atual Central do Brasil. Realizou a construção da Estrada de Ferro que liga Santos a Jundiaí e a instalação de cabos telegráficos submarinos ligando o Brasil à Europa em 1874. No final da década de 1850, fundou o Banco Mauá, MacGregor e Cia. As principais estradas de ferro existentes em dezembro de 1873, ainda no Império.
Proclamada a República em 1889, foi reestruturada a administração do país, sendo criado em outubro de 1891 o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, para a qual passaram atribuições da Secretaria de Agricultura extinta em novembro de 1892. Em dezembro de 1906, o Ministério recebeu novas atribuições e a denominação de Ministério da Aviação e Obras Públicas. Com o advento da República, foi elaborado o Plano de Comissão em 1890, que estabelecia as competências federais e estaduais no transporte ferroviário e fluvial, prevendo futuras ligações destes modais. Apesar de não ter sido oficialmente adotado, esse plano respondia às necessidades da época em termos de integração nacional, associadas a questões de política interna e internacional, além de possuir características estratégicas importantes, pois proporcionava condições e operações militares na fronteira, desde a Bolívia até o Uruguai. Depois desse plano, foram apresentadas várias sugestões tendentes a modificá-lo sem sucesso. Em 1957, no governo de Juscelino Kubitschek, a implantação de uma indústria automobilística nacional e a decisão de construir a nova capital no interior do país impulsionou o desenvolvimento rodoviário do Brasil. Um destaque: imagem da inauguração da Volkswagen no Brasil em 18 de novembro de 1959. JK aparece na foto com Heinrich Nordhoff, presidente da Volkswagen Mundial. Em 1964, o governo militar instituiu o novo Plano Nacional de Aviação, já com as prioridades de integração do país a partir de Brasília e de garantia do escoamento da produção. Até então, o Plano Geral de Aviação existente ainda era aprovado em 1934, com as alterações introduzidas pelos planos provisórios em 1956. O PNV de 64 se apresentou como peça fundamental na formação de uma política de transportes, uma vez que defendia a localização dos elementos de infraestrutura de qualquer sistema de aviação, vias e terminais que devem permitir a circulação nacional, capaz de atender às demandas de bem-estar e segurança do país. A concentração de investimentos em rodovias em áreas onde o mais indicado seria investimento em hidrovias, cujo exemplo mais notório é o caso da Transamazônica, uma estrada construída quase que paralelamente ao rio Amazonas de fácil navegação. No entanto, a partir dos anos 1980 e sobretudo após a criação do Mercosul, que passou a exigir mais das hidrovias para a integração do Cone Sul, os investimentos públicos nessa área elevaram-se, mas ainda são insuficientes. Após a privatização de boa parte das ferrovias nacionais na década de 1990 e da derrocada da Rede Ferroviária Federal, empresa estatal responsável por administrá-las, a participação das ferrovias no Brasil até aumentou, apesar de atender interesses e deslocamentos muito específicos e limitados. Ainda hoje, a malha ferroviária nacional concentra-se na região sul e sudeste. Implantado no Brasil em 1907, o transporte aéreo é realizado por companhias particulares sob o controle do Ministério da Aeronáutica, no que diz respeito ao equipamento utilizado, a abertura de novas linhas, etc. A rede brasileira, que cresceu muito até a década de 1980, sofreu as consequências da crise mundial que afetou o setor nos primórdios dos anos da década de 1990. A criação do Ministério da Aeronáutica completa em 2020 79 anos. O decreto de criação foi assinado em 1941 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, quando transferiu militares, servidores civis, aviões e instalações da Marinha, do Exército e do Ministério da Aviação e Obras Públicas para a Aeronáutica. A partir de então, recebeu a denominação de Forças Aéreas Nacionais. Em resumo, o que se percebe é que os meios de transporte no Brasil precisam de diversificação para que haja menos dependência das rodovias nos deslocamentos de mercadorias e pessoas. Em geral, é necessária a instalação de uma matriz multimodal, ou seja, com vários sistemas de transportes diferentes integrados. Outra necessidade é uma maior integração rumo ao oeste do país, principalmente em direção aos países sul-americanos e ao Oceano Pacífico, com vistas a ampliar as trocas comerciais dentro do continente e em direção aos países asiáticos.